que é tão difícil dizer não? Sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade em dizer não? Sabe por que isso acontece? Já te conto. Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui você está no canal Que Tal Falar Sobre Isso? Meu nome é Richard, eu sou apresentador aqui do canal e sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde nós vamos explorar um assunto que é assim muito importante. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não. E aqui a gente está tentando identificar o porquê isso acontece. O que motiva, o que faz com que essas pessoas não consigam dizer não. Bom, nas nossas pesquisas a gente verificou que existem 3 fatores que podem influenciar essas pessoas que têm essa dificuldade de dizer não. A primeira delas são fatores culturais. No Brasil, há uma tendência cultural de se evitar conflitos. Então as pessoas acabam tendo dificuldade para dizer não, para evitar conflito ou mesmo para ser aceitas. Então, essa questão cultural pode não parecer, mas ela pesa, ela tem uma importância. Outro fator é a necessidade de aprovação. Pode parecer estranho isso, mas muita gente, por questões psicológicas, traumas adquiridos ao longo da sua existência, da sua vida, tem essa dificuldade, precisam da aprovação do outro. Na verdade, todos nós, de uma certa forma, buscamos essa aprovação, seja no parceiro, seja no filho, na esposa, no marido, a gente busca, sim, essa aprovação do outro. Então, essa necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, que as pessoas valorizem quem você é e o que você faz, podem, em muitos casos, gerar em muitas pessoas essa dificuldade de dizer não. Eu já falei, mas o medo de conflitos, ele também interfere, ele faz com que as pessoas evitem muitas vezes dizer não. Dependendo da circunstância, das pessoas envolvidas, do ambiente em que você está, muitos de nós acabam tendo dificuldade de dizer esse não, para evitar problema, para evitar confusão. Então, medo do conflito também é um fator a ser considerado. Claro, gente, que para aquelas pessoas que não sabem dizer não, isso gera sim algumas consequências. E algumas coisas acontecem com uma pessoa que não são muito legais. Uma delas é sobrecarga e estresse. Assumir mais responsabilidade do que se pode, do que se deve, gera estresse, gera uma sobrecarga, um esgotamento mental e físico. E quem nunca diz não acaba assumindo mais responsabilidade do que deveria. Outro impacto é o ressentimento. Concordar com tudo pode gerar sentimentos de ressentimento, de frustração. Às vezes a pessoa queria dizer não, mas não consegue, e isso gera nela própria uma dificuldade de aceitação. Ela própria se cobra, se culpa por sempre dizer sim para tudo, por aceitar tudo. Então, não é fácil para essas pessoas. Outra consequência também é a perda da identidade. Negligenciar as próprias necessidades pode gerar essa sensação de que a pessoa está perdendo a sua própria identidade. Ele não tem mais autonomia, que ele não tem mais voz ativa sobre si mesmo. Isso, claro, não é bom. Eu separei uma estatística, alguns dados estatísticos que mostram o que essa dificuldade de dizer não. Foi feita uma pesquisa em 2020 por uma universidade e ela verificou em 186 pessoas, 72% dessas 186 têm dificuldade para dizer não, ou seja, é um número realmente alto, né? Um percentual realmente alto. E esses 72% das pessoas entrevistadas e acompanhadas se devem, essa dificuldade ela acontece em situações delicadas ou que envolvem pedidos de outras pessoas. E quais são as principais dificuldades apontadas nessa pesquisa? Essa mesma pesquisa apontou que 68,7% das pessoas acompanhadas acham mais difícil negar pedidos de amigos próximos. Isso é um dado interessante. A gente tem sim, na maioria das vezes, dificuldade em dizer não para as pessoas que a gente gosta, para os nossos amigos mais próximos. E quais são as razões apontadas por essas pessoas quando elas justificam por que elas têm dificuldade de dizer não? 56,7% dos entrevistados
indicaram que o medo de deixar outra pessoa triste é a principal razão. É por isso que elas têm dificuldade para dizer o não. Bom, e como aprender a dizer não? A primeira dica é o autoconhecimento. A gente precisa refletir sobre as nossas necessidades e os nossos limites pessoais. Quando a gente se conhece, dificilmente um pedido, por mais inusitado que ele pareça, nos pega de surpresa. Ou se pega de surpresa, a gente se conhece tanto que a gente consegue logo entender o que está acontecendo e consegue formular sua resposta, se é o sim ou se é o não. É preciso praticar a assertividade, porque quando a gente se conhece, a gente entende as nossas emoções. Pratique a assertividade. Expresse os seus sentimentos de maneira clara e respeitosa. E é fundamental entender que a gente vai começar aos poucos. Não é uma coisa assim do dia para a noite. Inicie dizendo não para situações mais amenas, mais tranquilas, menos importantes, pelo menos ao seu ver. E aí aos poucos você vai ganhando confiança para aprender a dizer não de verdade. Use estratégias de comunicação. Ao invés de você dizer o não de forma direta, ameniza um pouco esse não, cria uma alternativa. Não diz o não de forma direta, mas diz, olha, deixa eu fazer dessa e dessa forma, porque aí você está dizendo o não de uma maneira mais sutil. Isso passa a te agredir menos, te dá mais confiança, mais tranquilidade. Gente, como conclusão dessa nossa pesquisa, desse nosso bate-papo, a gente tem que entender o seguinte: saber dizer não é fundamental para todos nós. Saber dizer não reforça a nossa autonomia, fortalece a nossa autoestima, faz com que a gente se sinta cada vez mais seguro, mais tranquilo, e aí as nossas relações vão ficando mais amenas, porque isso passa a deixar de ser uma dificuldade. Tudo que nos incomoda, sobretudo na gente mesmo, precisa ser repensado e revisto para que a gente tenha qualidade de vida. Até porque o mundo não vai acabar se eu disser não para um pedido de um amigo, por mais próximo que ele seja. Às vezes é possível ajudar e a gente deve sim ajudar as pessoas dentro do que é possível, mas às vezes não tem jeito, às vezes você simplesmente não quer. E não tem nada de errado nisso, não querer ajudar. Ninguém é obrigado a ser bonzinho o tempo todo e ninguém é obrigado a abrir mão da própria vida, das suas prioridades em prol do outro. É claro que no mundo ideal todo mundo se ajuda, mas eu tenho direitos enquanto pessoa, enquanto ser autônomo, de não querer ajudar naquele momento. Eu não quero muitas vezes me agredir, porque às vezes ajudar alguém significa uma agressão a uma crença, ou aquilo que eu acredito, ou mesmo na minha vida. Eu preciso ter a liberdade, a confiança e a tranquilidade para dizer não. E se isso, infelizmente, gerar desconforto, ofender alguém, não tem problema, a gente faz, se desculpa, esclarece e diz que simplesmente está exercendo o seu direito que todo mundo tem de viver a própria vida, de decidir aquilo que quer ou não quer fazer. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém, de alguma forma, e eu quero agradecer imensamente as pessoas que ficaram até aqui. E por favor, não deixe de curtir, comentar, ajuda muito a gente no engajamento. A gente está começando, então é muito importante pra gente, e eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Eu espero muito que vocês me ajudem nisso. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.